Pode? Vai. Com meu corpo a bolha, eu estourei, não cabendo em mim, eu vim buscar em vocês. Olá, eu sou a Vênus Berliner, bem-vindos ao Vênus On Air, onde a gente vai conversar com pessoas incríveis enquanto eu faço maquiagem nelas. E a sua verdade está a uma sombra de distância. Posso conhecer mais um pouquinho de você? Vênus On Air. No episódio de hoje eu vou entrevistar a Dora de Assis, uma atriz maravilhosa, conhecida pelo seu papel como Raíssa em Malhação e escritora do livro Poesia Rouca, que tem poesias lindíssimas. No episódio de hoje a gente conversa sobre várias coisas, sobre sentimentos, dores, amores, coisas muito maiores do que a gente pode imaginar. Fiz uma maquiagem nela super bonita, bem vermelhinha, do jeito que a gente gosta. Então, brota aí! Imagino que seja muito difícil entrar no mundo da escrita, já que ele é comumente masculino. Queria saber como foi a sua entrada nesse universo da escrita. Eu entrei? Entrou. Como você criou sua expressão? De onde vem sua influência, entende? Eu acho que a influência vem das coisas que eu não queria que tivessem acontecido comigo, sabe? Essas coisas que eu não queria que ninguém soubesse, que eu queria guardar só pra mim, eu decidi escrever. Porque se eu não escrevesse, eu ia implodir. Eu fico pensando, se escrever é uma escolha. Com certeza é, mas é uma escolha necessária, é uma escolha urgente, assim. Todos os meios ainda são meios masculinos, porque os homens ainda dominam a expressividade, né? E acho que eles têm uma dificuldade em escutar, porque eles acham que tudo que eles precisam ouvir está ao alcance deles, e não é bem assim. Esse livro de poesia, obviamente, tem sua essência. Qual parte de si você quis mostrar pro mundo? A sensação que eu tenho, assim, quando eu escrevo, é que as coisas falam comigo. Vou lá e escrevo o que eu entendi do que elas me disseram. Então, o Poesia Rouca tem muito disso, assim, desses momentos em que os objetos gritam numa cena, que a cena vai além dos personagens, né, do que está sendo dito. É tudo que não está sendo dito por trás. Que a poesia tem essa característica da gente poder colocar ali o avesso das coisas, né? Pra mim, lançar um primeiro livro envolve isso também. Eu não me sentia pronta, e não me sinto ainda, mas eu tenho vontade. E eu acho que a vontade precisa ser o suficiente. Como foi o processo criativo do parto desse seu livro? De muita desistência. Sério? Sério. Eu desisti umas 70 vezes. E eu sempre desisto, mas acho que a desistência é essencial para que a gente comece as coisas de novo e pra gente ver que aquilo é importante, sabe? Fernanda Montenegro fala isso, né? Que se você quer ser atriz, desiste, porque você não vai conseguir não ser. E é isso que eu sinto. E não é o suficiente desistir. Colocar um livro no mundo é Se entregar, né? É se entregar. E é se entregar pra não ser o que você espera que você vai ser. Você não tem controle nenhum do que vai ser aquilo. E aí, às vezes, te entregam um livro melhor que o seu, essas pessoas que leem. Pode vir tudo dali. Tem algo seu que você gostaria de ler pra gente? Derrame é quando uma veia se entope e você trava. Foi a resposta que eu dei, tentando explicar pra turma que minha avó era um bebê trancado num corpo já maduro. Sua cama era tipo um berço. A turma não sabia o que era um AVC. Como eu tive inveja daquelas crianças. Como eu adoraria não saber que existia uma coisa como um AVC. Mas eu tinha visto minha avó soltar espuma pela boca num terremoto concentrado. E foi ali que eu passei a marcha de criança para adulta, enquanto a minha avó deu uma ré de idosa para recém-nascida. Senti que crescer era mesmo sem saída. Porque de repente a figura que até então cuidava de mim estava aprendendo a andar assim como eu. E estava aprendendo a escrever assim como eu. E eu pensava que a minha avó era mais próxima de mim do que qualquer outra figura adulta que eu já tinha visto. Porque ela passava junto comigo pelas etapas de aprendizado. Dava para ver que ela sabia o nome de tudo, mas que as palavras se perdiam no percurso até a boca. Era como se ela vivesse separada da gente, dentro de um aquário. Parecia que ela sempre falava comigo de dentro d'água, numa língua estrangeira que eu não entendia. Então eu ficava assim, suspensa numa vara de pesca, sem nenhum significado ao redor, pronto para morder a isca. Até que um dia, ela escreveu algo em um guardanapo e me deu. Eu guardei sem saber o que tinha ali, porque eu não sabia ler. Tinha vergonha de dizer que eu não sabia ler. E mesmo que a vergonha não existisse e eu perguntasse para ela, a minha avó jamais me responderia. Então, por anos, esse papel ficou guardado sem som, como um segredo explanado que eu sabia que era sobre mim, mas ninguém me contava qual era.
E eu tinha medo de me decepcionar, vai que não era nada. Eu não queria que a minha avó estivesse tão fora de órbita que não tivesse nada de importante para me dizer. Que aquela mão de cofre fechada, na verdade, não guardava nenhum tesouro, nenhum mantra esquecido. Parecia que me faltavam ferramentas e um certo repertório familiar de aprendizado. As avós normalmente levam as netas no cinema, fazem bordado e entopem elas de comida. Mas a minha não lembrava nem que ela existia direito, ou o nome das cores. E às vezes ela me encarava como uma astronauta sem gravidade por longos tempos, tentando decifrar quem era aquela criatura ali na frente dela. Meu nome era só um rabisco lilás. Eu ia ali, eu ia lá, mas logo eu entendi, a minha avó nunca me acertaria no alvo. Acostumei a conviver com ela assim, à beira de mim, me rondando, sem nunca chegar no centro do que eu era de fato. Incrível, de verdade, essas palavras são, assim, pontuais, são geniais. Obrigada. É muito, não é tocante a palavra, eu acho. É tocante também, mas não é essa palavra que eu tô buscando. É muito vivo, seu texto é muito vivo. Obrigada. É isso que eu quero dizer. Cara, lindo. Caralho. Nossa, você não vai cair, calma. Não vai não. Você não vai deixar. Não deixa. O que você acha que faz uma mulher, de fato, ser uma mulher? A minha irreverência. E você? Eu acho que é isso. Acho que a irreverência está dentro de todas nós. Eu acho que a feminilidade, pra mim, vem muito quando eu tô perto de outras mulheres, sabe? Sim. Tem uma coisa ancestral que guia, né? Eu acho que ser mulher também é herança. Sofrimento, né? De sofrimento, de Não só disso. violências. Exato. E também de resistências. De como, assim, mesmo se rendendo, não tem a opção de se render, porque não tem opção de não ser mulher, né? Não sei, você se sente otária? Eu me sinto. Às vezes. Tantas vezes. Já que você tem interesse em escrita e claramente você tem, tipo, um talento, assim, pra escrita, tipo, mano, puta que pariu. Esse último texto que você mandou foi, tipo, facada, cara, mas uma facada linda. Eu queria saber se você tem interesse em escrever roteiros e qual a importância das mulheres no mundo do cinema, tipo, escrevendo texto pra gente. Eu admiro tanta gente que escreve. A Júlia Spadatini, por exemplo, é uma roteirista dramaturga que eu amo. Eu tô estudando roteiro, vai fazer o quê? Quase 2 anos. Mas eu ainda não me sinto apta. Mas eu tô estudando. Eu acho tudo que não dá para ser visto ou ouvido não cabe no roteiro. E eu acho essa limitação uma liberdade também. A gente precisa de outras visões, né? De outros pontos de vista. O roteiro é isso. Tem que ser plural. Existem todos os tipos de pessoas. Por que não vão existir todos os tipos de roteiristas, de atrizes, de artistas? Vou passar uma cor um pouco mais forte pra, tipo, fazer, tipo, tá bom, assim, tipo, wow, tipo, oh my god, what you O wearing? objetivo é... Vamos lá. Você tá muito bonita. Você é muito bonita, né? Mas, tipo, a maquiagem, eu admito, tô arrasando. Não, vai ser... Depois que as pessoas verem esse programa, Faz assim, pode falar. vai ser aquele meme. Como eu vou provar que sou eu? Óbvio que não. É outra pessoa. Essa beleza vem de dentro, cara. A gente sempre se sente em busca da coisa, eu acho. E eu acho que isso faz parte do processo. Eu ainda me sinto querendo ser atriz. Faz assim de novo. Ai, meu Deus. Beijinho, beijinho, beijinho. Vamos lá. Finge que vai me dar um beijinho. Assim? Perfeita. Kardashian. Calma, deixa eu botar uma limpadinha que eu pensei demais. Opa. Sei que o mundo da atuação é muito difícil de começar. Tipo, você engajar e você ter vontade de, tipo... Se meter mesmo, como você mesmo falou, tipo, ter vontade ainda. Ter vontade ainda, né? Tipo, se meter. Você lembra qual foi o seu primeiro papel e como foi esse seu começo? A gente começa sem saber que tá começando, né? Tem momentos na vida em que eu falo assim, não, ali eu comecei, agora eu tô começando. Eu era apaixonada pela Cláudia Rodrigues, assim, e pela Mariana Santos também. Eu via Zorra Total e a Diarista e eu achava que aquilo era mágica. Eu queria fazer aquilo, assim, então tudo que eu fazia na escola, assim, nas apresentações de teatro envolvia... Acho que tem essa ousadia, né, de estar se colocando a cara pra bater. Meu primeiro papel, acho que eu tinha 13 anos, eu fiz a Grus do Círculo de Giz na escola de teatro. Caramba. E com 13 anos, gente, o que era aquilo? E eu lembro muito do diretor falando pra mim, não quero sorrisinho nessa peça. Essa peça não tem sorriso.
Socorro. E eu, atriz de drama, 13 anos fazendo, de aparelho. E aí, foram vários primeiros papéis, né? Exato, sempre assim. São tantos primeiros papéis. Mas acho que a Malhação também foi muito forte pra mim. Pegar uma personagem por quase 2 anos, né? Intenso, Isso é muito intenso, você tem a pessoa inteira só pra você. Você consumir aquela pessoa de alguma forma. Não, e ela te consome também, mas de uma forma muito boa. Acho que os personagens vêm pra gente aprender com eles nos ensinam muita coisa. Você acha que, tipo, por exemplo, eu me sinto, quando eu entro em um relacionamento, seja ele qual for, de amigo, tipo, relacionamento amoroso, que eu me descubro muito, assim, tipo, eu me redescubro, assim. Como você se sente quando você entra em um relacionamento, tipo, com um amigo, com uma pessoa nova, tipo, se redescobrindo, sabe? Como você se sente em relação a isso? Eu acho que conhecer pessoas é sempre você ter interesse pelo outro, né? Eu acho que relacionamento traz um pouco de pânico também, né? Se entregar e se deixar ser visto, além de se abrir para enxergar outra pessoa e se permitir ser visto e permitir que a pessoa tire as próprias conclusões dela, que você não tem controle nenhum do que você tá mostrando. Assustador. É assustador. Tem aquela frase que o padre fala no Fleabag, né? Assustador. Por isso que a gente não quer fazer isso sozinho. Eu acho que relacionamento é isso. Sei que você já passou por diversos papéis. Queria saber qual foi o mais difícil de fazer e como é que funciona a imersão de personagem, como você entra no seu personagem. Acho que tem 2. Acho que a Raíssa da Malhação foi muito forte pra mim, pela duração, pela intensidade do que era, assim, não fazer uma pessoa que fosse chapada, né, fosse óbvia. Acho que a gente tem que buscar a complexidade, assim, e se permitir ser afetado, também se permitir surpreender, ter essa experiência de cantar, de dançar ao vivo, eram coisas que às vezes eu falava assim, eu não vou conseguir, eu não tenho condição. E eu ia lá e eu fazia, do jeito que era possível pra mim. Acho que atuar envolve risco. Se você tá querendo ser bom, se você tá querendo acertar, primeiro sinal de fracasso, assim, e de uma coisa que não é interessante artisticamente, né? A gente quer inovar, a gente quer fazer diferente, mas na hora em que o que está em jogo é alto pra gente, né? Que é trabalho, que é nossa expressão, a gente quer ser correto. Teve isso pra mim, eu entendi também que eu podia ser plural, que a minha vulnerabilidade podia estar presente no meu trabalho, não tinha que estar endurecida, não tinha que estar rígida e fingindo que eu não me afeto com as coisas. E acho que também fazer o Porra Nenhuma, que foi a cena que eu escrevi, em que eu fazia um menino, foi muito legal pra mim também. Que irado, eu não sabia disso. É a história de um menino que não consegue gozar, não consegue ejacular, por isso que o nome é Porra Nenhuma. Eu acho que falar sobre a masculinidade tóxica é muito importante, né? E é isso, falar sobre a vulnerabilidade, sobre as sensações. E eu acho que falar de adolescência, a gente tem que falar da adolescência sem ser só num caráter informativo, ser num caráter questionador. E é importante que a gente faça as coisas sem saber como fazer, às vezes. Eu acho que a adolescência é isso, né? A gente experimenta muita coisa. E às vezes sem pisar devagarinho, né? Pisando com tudo, arrombando a porta, achando que é isso, achando que tá abalando. Isso faz parte da adolescência também. E aí essa cena tinha muito disso, assim, desse adolescente que na verdade é um homem branco, cis hétero, completamente mediano, com uma questão que é completamente fútil ao mesmo tempo profunda, né? Que é, não consigo gozar, não consigo ejacular. E por que ele não consegue? E aí tem todo um estudo, assim, de como tinha a ver com isso. Ele não terminava as provas a tempo na escola, sabe? Ele não conseguia chegar no final das frases. Tudo. E o que muda a relação dele com o próprio gozo é o lado feminino dele, é quando ele se apaixona por uma menina, é quando ele se abre para entrar em contato com isso. Então, para mim, foi um processo muito intenso, muito interessante também de... e de fazer esse menino sem que ele fosse estereotipado, sem que ele fosse... Você vem de uma família de artistas, isso é incrível, fodástico. Como isso te influenciou a trabalhar com arte hoje em dia? Eu me lembro, assim, de um momento em que meu pai estava fazendo a peça do Rasga Coração, do Vianinha. E eu viajava com a peça e eu amava ficar ali. E aquele momento assim anterior em que eles faziam aquela roda e tocavam, aquilo era muito forte pra mim. Aquilo era onde eu me sentia mais próxima de Deus, né? Era um arrebatamento pra mim. Acho que isso fez com que eu quisesse estar ali. Eu admiro muito os meus pais, assim. E a gente troca muita ideia sobre eles, me ouvem muito. Então, acho que isso me dá muita confiança também quando os meus pais, que são artistas e que têm uma trajetória, me ouvem e me perguntam, o que é que você acha? Meus pais me ensinaram muito isso, de que parece bobo, mas faz todo sentido pra mim, ninguém é melhor do que ninguém. A gente sempre tem a aprender com as outras pessoas, todo mundo tem algo pra te ensinar.
É muito ingênuo e muito... É isso, muito prepotente a gente achar que a gente sabe tudo. Que ninguém tem nada pra ensinar pra gente, assim. Então, acho que meus pais me ensinaram muito isso, assim, que a arte exige generosidade. Cara, eu amei. Desculpa. Você tá top? Eu tenho certeza que eu vou. Calma, deixa eu retocar aqui. Eu vou levar um pra você susto, amar mais. né? Cara, espero que não. Tá muito linda! Olha aí! Eu amei! Você manda muito! Você gostou mais? Eu amei! Então, vira pra onde, que eu acho que vai ficar melhor. Estamos finalizando mais um programa Vênus On Air. E com a Dora de Assis, perfeita, ela trouxe um livro maravilhoso pra gente, Poesia Rouca, dela tá vendo na Amazon. Muito obrigada, muitos beijos, tchau, tchau!